No vídeo de hoje você vai ver 10 perguntas que travaram aqueles que creem na imortalidade natural da alma. Depois que eu respondi a uma pergunta do pastor Elias Soares, a pergunta que, segundo ele, havia travado os teólogos adventistas, respondi tanto num vídeo quanto no meu e-book, eu decidi compartilhar essas 10 perguntas sobre a imortalidade da alma, não para desafiar e provocar você, muito pelo contrário. O meu propósito com essas perguntas é ajudar você, incentivar você a argumentar biblicamente. Várias pessoas, por terem tido uma escola apologética péssima e bastante deficiente, elas aprendem a discutir pessoas ao invés de discutirem ideias. Elas aprendem a atacar pessoas ao invés de contra-argumentarem com ideias. Então, o meu propósito nessas 10 perguntas é ajudar a você a argumentar. Quando você argumentar em relação a essas 10 perguntas aqui no meu canal, eu vou curtir todas as respostas, sejam respostas a favor ou contra. Porém, eu só vou responder, me deter naqueles comentários que foram para o campo das ideias. Comentários de ataque, comentários que não fazem uso de argumentação, mas apenas de uma linguagem irada, diríamos assim, eu não vou me deter, não vou perder o tempo com isso, porque eu quero incentivar a todo internauta, concordando ou não com o pensamento que eu apresento, eu quero incentivar o internauta a discutir ideias. Porque quando nós discutimos ideias, nós não caímos no poço da mediocridade que é discutir pessoas. Se Jesus diz em Mateus 7, 1 e 2 que não devemos julgar para não sermos julgados, se Colossenses 4, 6 diz que as nossas palavras devem ser temperadas com sal para respondermos devidamente às pessoas, não podemos discutir pessoas, não podemos pregar um debate de ódio. Nós precisamos sim discutir ideias, mesmo que em algum momento possamos cometer um erro, um exagerinho e tudo mais, mas discutindo ideias seremos cristãos, aprenderemos de verdade e fazendo isso de uma forma pacífica, vamos pedir desculpas e reconhecermos os nossos erros muitas vezes na abordagem. Essas 10 perguntas foram elaboradas pelo professor Azenilto Brito, um grande apologista e ensinador, não é, de doutrinas bíblicas, um grande apologista adventista. Essas 10 perguntas estão disponíveis também de forma escrita no meu blog. Você pode acessar o meu blog, leandroquadros.com.br, e ter acesso a essas 10 perguntas do professor Azenilto Brito, e você vai ver aqui na descrição do vídeo o link, tá bom, para esse post. Será muito importante que você o avalie. Vamos então para as 10 perguntas? Primeira pergunta, para quem crê na imortalidade natural da alma. Por que Jesus diz a seus seguidores que iria subir para lhes preparar lugar, mas a ênfase que dá quanto à ocupação das mesmas, dessas moradas, é o momento do reencontro com eles, quando retornasse para os receber, e não quando morressem e suas almas fossem para o céu para irem ocupando tais moradas? O professor citou aqui João 14, 1 a 3, onde Cristo diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, o argumento é o seguinte: se a alma é imortal, por que Cristo disse que ele iria para o céu preparar lugar e que nós estaríamos com ele apenas quando ele voltasse? Então, esse é um argumento muito interessante.
Você precisa analisar este argumento, se em João 14, 1 a 3, a ênfase é na volta de Jesus para a pessoa estar com ele nas moradas celestiais, isto prova que ela não está no céu e em nenhum lugar intermediário. Porque a ênfase está na volta de Jesus como o momento de receber a recompensa. Então esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta, que travou muitos imortalistas. Por que Cristo e Paulo acentuam que os mortos ressuscitarão ao ouvirem a voz do arcanjo e a trombeta divina, sendo despertados do sono da morte, quando suas almas supostamente vêm do céu, inferno, purgatório, para reincorporarem, estando já bem despertas? Este é também um argumento muito interessante. Se em Mateus 24, 30 e em 1 Tessalonicenses 4,16 diz que por ocasião da ressurreição os mortos serão, diríamos, despertados, como que o espírito ou a alma pode sobreviver fora do corpo se eles vão ser despertados depois da ressurreição? Se o espírito ou a alma fosse algo consciente, com certeza esse espírito ou alma já estaria desperto. Mas nesses textos que ele apontou, tanto Cristo quanto Paulo dizem que os mortos serão despertos. Se eles serão despertos é porque eles estão inconscientes. E não adianta a alegação de que isso se refere só ao corpo. Ora, ser desperto do corpo, mas a consciência está funcionando separadamente do corpo, isso não existe. Então essa é a segunda pergunta para você avaliar. Terceira pergunta, por que Jesus, quando confortava as irmãs do falecido Lázaro, além de empregar a metáfora do sono, ele disse, nosso amigo Lázaro está dormindo, não lhes indicou que o falecido estava na glória celestial, mas referiu-lhes a esperança da ressurreição? Isso está em João 11, 17 a 27. E por que a senhora não falou nada do mundo do lamento? A ele, é verdade, bom. Veja, quando Cristo confortou as irmãs de Lázaro, ele, além de mostrar para elas que ele ia fazer o milagre, a esperança delas foi direcionada para a ressurreição. Em nenhum momento Cristo direcionou a esperança delas para a crença em um lugar intermediário onde Lázaro poderia estar. Além disso, devemos considerar uma coisa. Por que Lázaro, quando ressuscitou, 3 dias depois, ele não deu nenhuma informação sobre a vida além? Alguém pode dizer assim, Leandro, você está baseando-se no argumento do silêncio. Eu não estou me baseando no argumento do silêncio, estou me baseando num fato plausível. Porque se Lázaro esteve 3 dias, diríamos assim, na sepultura, ele teve tempo suficiente para contemplar o lugar intermediário ou as glórias celestiais. Agora imagine a cena, se Lázaro estivesse em um lugar intermediário, com certeza este lugar intermediário seria muito melhor do que aqui. Ou se ele estivesse no céu, obviamente infinitamente melhor. Agora imagine Cristo dizendo assim, Lázaro, saia daí e desce aqui para este corpo em decomposição, porque eu quero te trazer de volta para este mundo. Com certeza Lázaro iria reclamar até não aguentar mais. Porque Jesus estaria fazendo uma judiação com ele, tirando ele de um lugar melhor, trazendo para um lugar pior. Então Lázaro não tinha informação alguma do que acontece depois da morte. Por quê? Porque a metáfora do sono, quando é empregada a Lázaro, está dizendo que a morte é um estado de inconsciência. Isso é muito claro no texto bíblico. Vamos então para a quarta pergunta, que travou imortalistas. Quando Cristo ressuscitou a Lázaro, após estar o seu amigo morto por 4 dias, tirou-o do céu, do inferno ou do purgatório? Se foi do céu, fez-lhe uma maldade, trazendo-o de volta para sofrer nesta terra. Se foi do inferno, pouco provável, pois era um seguidor do mestre, concedeu-lhe uma segunda oportunidade de salvação, o que é antibíblico. Aqui complementa o que eu havia argumentado anteriormente. Quinta pergunta. Onde é dito
que o lago de fogo que acontece sobre a terra, Apocalipse 20, versos 9, 14 e 15, se transfere para alguma outra parte do universo e ali continua queimando, quando o contexto imediato diz que logo em seguida à segunda morte, o profeta viu novo céu e nova terra e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Muito interessante esse argumento. A Bíblia diz em Apocalipse 20, versos 4, 14, 15, 2 Pedro 3, 10 a 13, que o lago de fogo será aqui na terra. Logo após o milênio, haverá um lago de fogo em que os ímpios serão castigados proporcionalmente às suas obras, ou seja, uns queimarão mais e outros menos, e depois esse lago de fogo deixará de existir. Agora, a Bíblia não menciona em nenhum momento que depois que esse lago de fogo for aceso aqui no planeta, ele vai ser transferido para um outro lugar do universo para continuar atormentando os ímpios. Então isso também é algo para você analisar, porque depois do lago de fogo, Apocalipse 21, 1 diz que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, ou seja, aqui não vai haver nenhum resquício de lago de fogo, de maldade, de pecado e de pecador sofrendo. Então, atente para esses textos e você está vendo aí na tela as perguntas com os textos para você avaliá-los. Eu vou inclusive deixar aqui na descrição do vídeo o link para o post, como eu disse, porque o meu objetivo é que você argumente biblicamente. Então você leia os textos, avalie o argumento sem preconceito, sem autodefesa. Avalie os textos, avalie os argumentos e o Espírito Santo vai lhe ajudar a chegar às conclusões corretas. Vamos então para a sexta pergunta. Por que Paulo, ao discutir específica e detalhadamente em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e especialmente no capítulo 15 de 1 Coríntios, como será o reencontro final de todos os salvos com o Salvador, em parte alguma fala de almas vindas do céu, ou seja, de onde for, para reincorporarem. O argumento é o seguinte: se Paulo, ao discutir detalhadamente em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e em 1 Coríntios 15 sobre o retorno à vida, sobre a ressurreição, por que ele não dá uma vírgula de informação que a ressurreição envolve o incorporar da alma ao corpo? Não existe essa informação nesses dois capítulos que discutem detalhadamente a ressurreição. Isso nos mostra que na visão bíblica não existe nada de influência grega, né, que ensina a existência imaterial e consciente de uma alma fora do corpo. Você não vê na doutrina da ressurreição o ensino de que uma alma consciente será reincorporada ao corpo, mas você vê na doutrina da ressurreição que o corpo será transformado, glorificado e todo ser, toda alma receberá a recompensa por ocasião da volta de Cristo, porque não existe recompensa fora do corpo. Prova disso encontramos no fato de que Enoque foi levado vivo para o céu, Elias foi levado vivo para o céu e Moisés foi ressuscitado. Não existem pessoas no céu sem corpo. E isso é um golpe mortal na doutrina da imortalidade da alma. Vamos então para a sétima pergunta. Paulo diz ainda aos Tessalonicenses que não deveriam lamentar pelos seus amados falecidos que dormiam, encerrando com a recomendação: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Verso 18. Ele não diz que já desfrutavam as bênçãos celestiais, e sim que estavam dormindo e seriam despertados. Porque a consolação deriva da promessa da ressurreição e não de que as almas e seus entes queridos já estivessem no céu? Esse é um argumento muito forte para você analisar. Quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,18, não é? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, esta consolação deriva da promessa da ressurreição e não do fato de que as almas estivessem no céu. Isso é muito significativo. Paulo poderia ter argumentado: consolai-vos uns aos outros com estas palavras e consolai-vos uns aos outros com a certeza de que além da ressurreição,
as almas dos entes queridos se encontram no céu ou num lugar intermediário. Isso não faz parte da argumentação de Paulo. O conforto, segundo Paulo, não vem da doutrina da imortalidade da alma, não vem da doutrina da reencarnação. O conforto, segundo Paulo, vem da doutrina da ressurreição. É por isso que o teólogo luterano Oscar Cullmann, uma das maiores autoridades em Novo Testamento do século XX, ele disse que não há harmonia entre o ensino bíblico de Jesus acerca da ressurreição e o ensino dualístico grego de Sócrates e depois de Platão. Não tem como harmonizar as duas coisas. Tá? Oitava pergunta. Paulo diz claramente que sem a ressurreição dos mortos, confirmada e garantida pela do próprio Cristo, os que dormiram pereceram. 1 Coríntios 15, 16 e 18. Por que pereceram, já que deviam estar garantidos com suas almas no céu? Poderoso argumento. Paulo diz nesse texto, de 1 Coríntios 15, 16 e 18, que se não há ressurreição, os justos estão perdidos. Ora, se a alma deles estivesse num lugar intermediário ou no céu, eles não estariam perdidos. Se não existisse ressurreição, pelo menos a alma está lá garantida. Você entendeu? Então Paulo diz que sem ressurreição, perdição, não há vida. Então é muito difícil imaginar que uma pessoa que vai à Bíblia com sinceridade de coração não veja em 1 Coríntios 15, 16 a 18 uma prova claríssima de que sem ressurreição a pessoa perece. A pessoa não tem nenhuma outra recompensa, não tem nenhuma outra aproximação de Deus. Esta recompensa e aproximação de Deus só será possível pela ressurreição. Nona pergunta. Mais adiante no mesmo capítulo, Paulo confirma o que disse nos versos 16 a 18, acentuando que arriscou morrer lutando com feras, dando a entender que se morresse estaria também perdido, no verso 32. Ao comentar comamos, bebamos, que amanhã morreremos, não estaria claramente indicando que sem a realidade da ressurreição não há esperança alguma de vida eterna? Então avalie também este argumento. O apóstolo Paulo mostra de forma clara que sem ressurreição não há consciência. E a 10ª pergunta que travou a muitos imortalistas é a seguinte: por que Jó fala de sua esperança em ver seu Redentor na minha carne, entre aspas, quando ele finalmente se levantará sobre a terra e não queria vê-lo quando sua alma fosse para o céu? Jó 19, 25. Não cabe aqui alegar que Jó não tinha informações suficientes sobre a vida após a morte, porque Jó concorda perfeitamente com Paulo no Novo Testamento e com o restante dos autores no Antigo e no Novo Testamento. Em Jó 19, 25, sobre inspiração divina, Jó disse o seguinte, que na sua carne ele veria a Deus quando se levantasse sobre a terra. Jó, em Jó 19, 25, não ensina que é possível ver a Deus fora do corpo ou fora da carne. Ele não ensina que é possível ver a Deus sem ressuscitar ou antes da ressurreição. Ou seja, querido amigo internauta, a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, defende a doutrina da ressurreição como o meio estabelecido por Deus para trazer os mortos à vida e à consciência. E se você crer nessa doutrina bíblica, você será protegido contra a falsa doutrina da reencarnação, contra a doutrina da imortalidade da alma, que é só um passo em direção a uma crença espírita que não se encontra nas Escrituras. Eu quero agradecer a você por ter acompanhado esse vídeo até o final. Quero lhe pedir algumas coisas. Primeiro, compartilhe esse conteúdo com as pessoas. Eu sei